Bom, pessoal, então estamos gravando a partir de agora, tá? Hoje nós vamos falar sobre compressibilidade dos solos. E como eu vinha falando, o que acontece? Nós temos alguns conteúdos que eu passo de forma rápida aqui, eu comentei até no começo do curso, como é o caso de estabilidade de taludes e empuxo, tá? Por quê? É rápido, vocês vão ver que é só uma parte introdutória, só uma noção inicial. E isso acontece porque vocês vão ver isso de novo lá em Fundações 2, tá? Vocês vão ver bem, vou calcular muro de contenção e tal. Lá com o professor Jackson, tá? Então, eu já conversei com ele, ele disse que faz parte da ementa, ele vê com um pouquinho mais profundidade do que a gente vê aqui, né? Então, dou a introdução para vocês se prepararem para lá, né? O assunto de resistência de cisalhamento, eu também dou uma corrida um pouco a mais, apesar de que a gente fala um pouquinho mais aqui com vocês, né? Falou um bocado de tensões aqui e tudo mais, foram 3, 4 aulas, né, sobre isso. Mas ainda assim, esse conteúdo de resistência de cisalhamento não é utilizado diretamente para o dimensionamento de fundações aqui no curso, né? A gente fez por outro método, que a gente vai ver no próximo semestre, é tudo certo para vocês. Nesse sentido, que a gente precisa mais conhecer sobre resistência de cisalhamento é mais sobre os parâmetros, né? Como obter os parâmetros, quais são os parâmetros de resistência e tudo mais, né? Para poder aplicar isso posteriormente. Mas o método em si de avaliação de resistência do solo não dá para a gente abordar aqui no curso, porque ou a gente passa para um conteúdo muito avançado, com elementos finitos, não linear, com material não lineares, que é coisa de posteriormente mestrado para cima, tá? Ou a gente parte para um método mais simplificado, que é o que a gente vê lá em Fundações 1, né, que é totalmente diferente do que a gente apresentou aqui, tá? Mas utilizando a mesma base teórica, né? Então eu já comentei isso com vocês também. Então, portanto, esse curso assim, de primordial que é importante que vocês saiam sabendo é essa parte de parâmetros de resistência do solo, né, que a gente já viu, e a parte de acréscimo de tensões do maciço, que foi o nosso primeiro conteúdo mais longo, mais extenso, e essa parte agora de compressibilidade dos solos, que a gente só vai ver aqui, tá? Então vai ver aqui e acabou. Então é importante que vocês aprendam como calcular a compressibilidade do solo, tá? E o que é isso que a gente vai ver a partir de hoje. Ok. E óbvio que isso aqui está totalmente interligado. Veja que aquele primeiro conteúdo de análise de tensões está diretamente relacionado com resistência de cisalhamento, com compressibilidade do solo, com empuxo de terra, tá? Tudo isso está correlacionado. Com estabilidade da luz, tá? Aquele primeiro conteúdo é o mais importante por ser a base de tudo, né? De todas as análises. Agora, de resultado efetivo, tá? Vocês vão precisar sair sabendo fazer um cálculo que a gente vai chamar aqui de recálculo, tá? De fundação, cálculo de deformação do solo. Beleza? Só acabo de me lembrar aqui que eu não peguei a minha água aqui, mas daqui a pouco eu pego. Vamos prosseguir aqui. Então, quando eu falo compressibilidade de solo, o que é que eu estou fazendo? Do que é que eu estou falando? Veja, todo sólido, todo material, de forma geral, né, ele é deformável. Tá? Então, a gente aplica carga em determinado material, ele vai se deformar. Óbvio que tem alguns materiais que a gente diz que é mais rígido, ou seja, menos deformável. E talvez para uma determinada carga que você coloque, você não veja a olho nu a deformada. Né? Porém, a deformada existe. Tá? Todos os materiais são deformáveis por definição. E não é diferente com o solo. Agora, o solo é um pouquinho diferente dos demais, tá? Apesar dele ser deformável também, o comportamento dele é um pouco diferente, um bocado diferente de um comportamento, por exemplo, de um concreto, de um aço, né? E de outros materiais assim. Isso porque o solo, ele não é feito de matéria, de partículas, né? De átomos ligados quimicamente uns com os outros. Apesar de que tem ligações químicas, mas não é tão forte quanto ligações de cimento, de dendrites no aço, né? Então, o solo,
a gente vai trabalhar, vai adotar, vai admitir que o solo é um meio particulado, né? Ou seja, um meio composto por partículas, né? Que interagem entre si, né? Por contato superficial, né? Então, nós temos várias partículas no maciço terroso e temos vazios entre essas partículas, né? Isso tudo vocês viram lá em Mecânica dos Solos 1. A composição do solo, né? A gente tem vazio, água e sólidos, né? Bom, dessa maneira, o solo como material se comporta bastante diferente dos demais quanto à sua deformação. Tá? Porém, aqui vocês vão ver que a gente consegue muitas semelhanças também entre esses materiais, tá? Entre os métodos que a gente vai utilizar aqui para calcular essa deformação. De qualquer forma, quando a gente avalia um alongamento de um aço, né, o que a gente está imaginando é que o material em si, o sólido em si, está se deformando, né? Está mudando a sua forma, o sólido. Aqui no solo, se a gente imagina o terreno como um todo, ele vai se deformar, tá? Mas a partículazinha, o grão de solo, a partícula, melhor, de forma geral, né, porque pode ser argila ou areia, a deformada dela é muito pequena comparada à deformada do todo, né? Ou seja, a partículazinha, o grão, a deformação daquele grão, ou seja, se a gente comprime esse grão, o quanto ele vai deformar é insignificante perante a deformada, a ordem de grandeza da deformada do solo como um todo. Por que isso? Porque tem uma parcela muito mais relevante que causa essa deformação do solo, tá? Que é justamente a redução dos vazios. Então, quando a gente comprime um terreno, a principal causa que vai fazer com que esse terreno, né, essa camada de solo se deforme, será o rearranjo das partículas do solo, fazendo com que os vazios entre partículas diminuam, né? Então, todo o cálculo que a gente vai fazer aqui, a gente vai admitir que o que está causando a deformação do solo, na verdade, é a redução dos vazios, tá? Óbvio que se esse vazio tiver com ar, o que acontece é que o ar vai estar sendo expulso. Se o vazio estiver cheio de ar, ou seja, se o solo tiver água, ou seja, se o solo estiver cheio de água, se o vazio estiver cheio de água, o solo está saturado e, portanto, para reduzir esse vazio, a água tem que ser expulsa, tá? A água tem que ser expulsa. Ok. Nesse sentido, o solo vai deformar, tá? E geralmente o que a gente faz com o solo é aplicar uma carga de compressão, né? Usualmente o que a gente está fazendo é aplicar uma carga de compressão. Por quê? Porque a gente está construindo uma edificação, construindo uma estrada, né? Qualquer coisa. A gente já comentou sobre isso, né? Na parte de acréscimo de carga. Então, nesse sentido, o que a gente está fazendo geralmente com o solo é comprimir. Em 99% das vezes, o que a gente vai fazer é comprimir esse solo, tá? E nesse sentido, a tendência é de redução do volume do solo, né? Principalmente na direção da carga, que é vertical, ou seja, na direção Z, ele vai se comprimir, ok? Ele vai se comprimir. Beleza. Nesse sentido, a obra que está em cima, a edificação que está em cima, né, desse terreno, o que foi o que causou, no final das contas, a deformação desse terreno, né, vai se deslocar para baixo. Vai se deslocar para baixo. Então, eu vou construir lá em cima um prédio. Né? Na superfície do terreno, eu vou construir um prédio. Então, o que vai acontecer? Esse solo vai deformar, o prédio vai deslocar, né, junto com o solo. Eu acho que isso é um tanto quanto óbvio, né? Então, se eu tenho uma edificação aqui, vamos supor, está sobre um determinado terreno, né? Se esse terreno reduz de volume, né? Então ele estava aqui, carreguei, ele teve um deslocamento aqui, então ele reduziu de volume.
Então, o que vai estar acontecendo é que a minha fundação vai se deslocar, né? E esse deslocamento a gente chama de recalque, né? Ou seja, o deslocamento das fundações das obras a gente chama de recalque. Beleza? Então, recalque, deslocamento vertical sofrido por fundações de uma estrutura, né? Que está diretamente relacionado ao quanto o solo comprimiu, né? O quanto foi comprimido esse solo. Perfeito? Então, a gente vai calcular a deformação desse solo, vai somar as deformações e a gente obtém o quanto ele reduziu de volume, portanto, reduziu de altura, né? E aí a gente consegue obter quem é esse recalque. Nosso objetivo final vai ser sempre esse recalque, tá? De forma bem objetiva. A nossa finalidade aqui é calcular o quanto está recalcando. Por quê? Porque eu quero saber se esse recalque aqui vai prejudicar a utilização ou até a segurança da minha construção acima desse terreno. Perfeito? Então, obviamente que o quanto essa fundação está recalcando depende do tipo de fundação, tá? E aí eu vou classificá-la como flexível ou rígida, e eu comento já um pouquinho mais sobre isso, tá? E depende do solo, como eu falei para vocês. Então, quanto mais deformável for o solo, maior será esse recalque, né? E eu posso já adiantar para vocês que, como a redução de vazios é o que causa essa deformação do meu solo, que é a principal causa de deformação do meu solo, então, portanto, eu posso garantir para vocês que solos com mais vazios, quanto mais vazio tiver o solo, mais deformável ele é. Tá? E quanto menos vazios tiver o solo, menos deformável ele é. Né? E aí a gente vai, no caso de areia, chamar de solo compacto ou solo fofo. Né? Solo fofo tem muitos vazios, solo compacto tem menos vazios. E no caso da argila, nós vamos chamar argila mole ou argila dura. Tá? A argila mole tem mais vazios, a argila dura tem menos vazios, geralmente. Tá? Ok. E depende também do tipo de fundação, tá? Se a fundação é rígida ou deformável. Veja, como assim? Tá, vamos lá. Primeiro, conceitualmente, né? O porquê muda se for uma fundação rígida ou se for uma fundação deformável. Veja, uma fundação rígida, perfeitamente rígida, não existe. Eu acabei de falar para vocês que todos os materiais são deformáveis. Né? Todos os materiais, mesmo que a fundação seja de concreto, mesmo que a fundação seja de aço, ela é deformável. Não tem outra opção além disso. Tá? Porém, quando uma fundação é muito mais rígida do que o solo, presta atenção, quando uma fundação é muito mais rígida do que o solo, a gente admite que essa diferença é tão grande que a fundação a gente vai considerar como ela sendo infinitamente rígida, né? E é importante vocês entenderem o termo da palavra rígida, né? Como propriedade material mesmo, né? O que é rigidez? Né? É a capacidade do material suportar tensões, né? Sem se deformar, tá? Sem se deformar. Portanto, quanto maior a rigidez de um material ou de um elemento estrutural de forma geral, menor é a deformação dele, né? Então, se nós estamos falando de uma sapata, vamos lá, vou botar valor. Se a gente está falando de uma sapata, só para vocês entenderem em termos de ordem de valores, né? De 60 centímetros aqui, né? De concreto, né? Sobre um solo, mesmo que seja compacto, tá? De uma determinada largura aqui, 1 metro de largura, tá? Eu posso garantir para vocês que essa fundação aqui é rígida em relação ao quão deformável vai ser o solo. Veja, essa fundação aqui vai deformar 0,1 centímetro, tá? Então, se eu carregar ela aqui, a fundação como um todo deforma
aqui, né, vai deformar algo assim, 0,01 centímetros, enquanto que o solo vai estar deformando aí 2 centímetros, tá? 3 centímetros. Então, a ordem de grandeza é muito grande. Então, nesse sentido, a gente pode considerar a fundação como rígida, né? Esse caso e vários outros. Quando a rigidez da fundação é muito maior do que a rigidez do solo. Então, veja, quando a fundação é rígida, o meu solo, como ela se deforma muito pouco na base dela, né? Basicamente, o meu solo vai se deformar de maneira constante, né? Veja que é uma reta aqui, ó. A deformada, o recalque aqui na borda é igual ao recalque aqui no centro, tá? É igual. Por quê? Porque a minha fundação não vai se deformar, tá? A minha fundação vai continuar praticamente no mesmo formato inicial, né? Já se for uma fundação flexível, né? Já se for uma fundação flexível, se eu aplicar um carregamento nela, ela vai se deformar. Vamos supor uma placa de concreto, mesmo que seja de concreto. Vamos supor aqui uma placa de 5 centímetros de concreto, certo? Sobre o solo aqui, sobre o solo. Né? O que vai acontecer? Se eu aplicar uma carga aqui, isso daqui vai deformar, tá? Isso aqui vai deformar. E veja, a deformada da base da fundação vai ser a mesma do solo, né? O solo vai acompanhar a deformada da fundação, beleza? Então você vê que se a fundação é flexível, o recalque no meio da fundação é diferente de qualquer outro ponto aqui, ó, tá? Por exemplo, perto da extremidade. Né? Por quê? Porque as deformadas serão maiores onde tem mais carga, que é no meio, né? Aqui a gente tem carga dobrada, tá? Então, nesse sentido, o comportamento do solo muda, né? A depender do meu tipo de fundação, veja que a deformada, com o recalque, a forma como ocorre o recalque muda, tá? E por isso é importante a gente classificar inicialmente se a fundação é rígida ou flexível. Ficou claro, pessoal? Beleza. Eu vou aqui pegar só água aqui, que já começou a doer minha garganta. Rapidinho, só um minutinho. Bom, vamos lá, continuando. O recalque também pode ser classificado como recalque absoluto ou recalque diferencial, tá? O recalque absoluto é quando assim uma edificação recalca toda por igual, tá? Ou seja, todas as fundações de uma edificação recalcam por igual. Recalque diferencial, que é pior, tá? Que causa mais danos, é quando a gente tem um recalque diferencial entre as fundações, tá? Então essa fundação aqui está recalcando mais, né, do que essa primeira aqui, por exemplo. Se você procurarem no YouTube aí por prédios, edifícios em Santos, né? Santos cidade mesmo. Vocês vão ver que tem um problema muito grave desse tipo de deformada aqui nas edificações, tá? E isso causa mais patologias, mais danos à edificação do que um deslocamento absoluto, assim como esse. Ok. Aí, outra informação que é essencial, pessoal, vocês entenderem, tá? Eu sempre falo isso, pessoal, mas eu bato sempre nessa para todo mundo, não é só para vocês, não é para os engenheiros que trabalham lá trabalham em escritório, todo mundo, certo? Falo sempre, até em conversa, cara, com colegas engenheiros, tá? Cara, o mais importante, tá? Fazer conta correta é importante, obviamente, acertar as contas aí, né? Saber qual método, saber fazer as contas é importante, tá?
Não tenha dúvida. Mas o mais importante para o engenheiro é vocês entenderem o processo físico, né? O mecanismo físico do fenômeno que você está estudando. Né? Então, a gente está estudando aqui a compressibilidade do solo. Né? É preciso entender o fenômeno físico e as suas nuances, tá? Antes de qualquer coisa, antes de você fazer uma conta de somar, tá? Antes de você somar qualquer coisa, é preciso vocês entenderem o fenômeno físico, tá? Essa é a parte mais importante. As contas vocês vão esquecer, vocês vão depois, se forem utilizar, vocês vão ter que dar uma estudada para relembrar as contas, certo? Mas o fenômeno físico vocês precisam saber identificar, certo? Precisa estar, assim, à vista. Você precisa olhar e identificar o problema na hora, porque se passar, se você não consegue identificar um possível problema, certo? Você não vai fazer conta nenhuma, porque você não vai saber que é preciso fazer conta, né? Então, veja, essa informação é essencial para qualquer engenheiro, pessoal, que vai trabalhar com qualquer tipo de construção, porque qualquer tipo de construção você vai precisar do solo, né? Veja, o recalque ou a deformação do solo pode ocorrer, certo? De duas formas em relação ao tempo. Pode acontecer de maneira imediata. Então, quando eu falo deformação imediata, estou falando, apliquei carga, ocorreu a deformação, tá? No mesmo instante. Se eu aplicar mais carga, vai aumentar a deformação, tá? Isso é fato. Porém, existem alguns solos, e não é raro a ocorrência desse tipo de solo, que se eu aplico carga nesse solo, pode ser que no primeiro momento não tenha nenhuma deformada ou bem pouca deformada, tá? Se deforma bastante, bem pouco, né? Porém, com o tempo, com o passar do tempo, e quando eu falo tempo, pode ser meses, pode ser anos, pode ser décadas, tá? Mesmo não se aumentando o carregamento, o solo continua se deformando. Ou seja, a gente diz que vai existir um recalque lento, certo? Que vai acontecer com o tempo, que foi o que aconteceu em Santos. Né? O pessoal executou o prédio lá, que eu comentei agora, um exemplo. Né? O pessoal executou o prédio e depois de 10 anos, quando foram ver, o prédio estava lá torto, certo? Recalcado. Isso é o que acontece aqui em Maceió, por exemplo. Não sei se vocês frequentam muito Maceió, mas aqui na Amélia Rosa, né? A gente vê todo ano fazendo manutenção de tubos de esgoto, de drenagem, né? De drenagem, não sei se é drenagem, de forma geral. Por quê? Porque o pessoal coloca o tubo tá lá retinho, bonitinho, mas com o tempo, o peso, tanto do tubo quanto dos carros passando em cima do tubo, né? Faz com que o tubo desça, recalque, tá? No solo, por ser um solo desse tipo que eu falei para vocês, que recalca no tempo, né? E aí dá patologia, né? O tubo desconecta um do outro, começa a ter vazamento, quebra, diversos outros problemas, e aí tem que fazer reparo. Abre o pavimento, faz a escavação e troca o tubo. A própria pista, né? A gente vê a pista aqui, ó, ondulada, né? O estacionamento do Shopping Maceió aqui. Diferença de 1 metro, pessoal, de pavimento, né? Você está aqui no carro, daqui a pouco você cai você vê reduzindo aqui 1 metro. Né? Isso acontece ao longo do tempo, né? Não é de um dia para o outro. Repara, reaterra, repara, daqui a alguns anos já está o problema de novo. Né? Isso acontece porque tem alguns solos, como esses que eu estou comentando aqui com exemplo para vocês, que recalcam no tempo. Recalcam no tempo. O Mercadão aqui de Maceió, o mercado público, né, de Maceió, esqueci agora como chama ele especificamente, mas tem um mercado aqui em Maceió, que é um galpão, que eles já tiveram que... Eles macaqueiam, eles ficam subindo com o galpão, porque ele vai recalcando ao longo do tempo. Certo? Então eles dão uma macaqueada, levantam o galpão de vez em quando. Então aqui em Maceió tem muito desse tipo de solo.
Tá muito, muito, muito. E você tem que saber correr isso daí, tá? Agreste, aí na região de Palmeira, Arapiraca, é mais raro, tá? Esse tipo de solo. Eu não me deparei ainda com nenhuma situação por aí, né? Sertão, principalmente. Sertão é quase rocha, né? Você cava 1 metro, tá em rocha, geralmente. Mas aqui na região costeira de Alagoas, litoral norte, estamos com a obra lá no escritório, que tivemos reunião ontem com o geotécnico, terceirizado da empresa, para comentar. Camadas espessas desse tipo de solo, né? Que eu comento já com vocês. Fizemos também projeto de pontes aqui em Marcel com camadas também muito espessas desse tipo de solo. E a gente tem que correr, tá? A gente tem que saber identificar o problema, né? A gente tem que saber identificar o problema. Independente de qual hora você está, certo? Porque, veja, depois eu comento melhor. Mas, deixa eu explicar primeiro o fenômeno, né? E vocês vão entender o porquê alguns solos é imediata o recalque e outros solos são mais lentos, né? São lentos. Então, vamos lá. Bom, como eu falei com vocês, veja, aqui tem até o gabarito, né? Ó, rápida, solos arenosos ou argilosos não saturados. Lenta, solos argilosos saturados. Tá. É o gabarito aqui. Mas veja, você não precisa decorar isso. Você precisa entender o fenômeno físico e você vai entender o porquê e você não vai precisar decorar. Tá? Vamos lá. Eu falei para você já o que é o mecanismo de deformação do solo, né? A gente vai aplicar uma carga na superfície ou uma profundidade X, né? Uma carga de compressão, né, no solo. Esse solo vai tender a reduzir de volume. E ele reduz de volume por quê? Né? Não porque as partículas do solo se deformam, mas sim porque as partículas se deslocam e os vazios são reduzidos. Né? Então, eu já falei para vocês que a deformação do solo, 99% da deformação do solo é devido à redução dos vazios. Né? E, nesse sentido, os vazios podem estar com ar, né? Podem estar secos com ar, ou podem estar saturados com água, ou pode estar parcialmente saturado, né? Mas aqui no curso de graduação a gente trabalha sempre nos dois extremos, ou seco ou saturado. O solo que não está saturado, que não está seco, é um outro tópico avançado da mecânica de solos, que eu não domino, certo? É mais para mestrado, mestrado, doutorado na área de geotecnia. Eu fiz especialização lato sensu e vi só uma introduçãozinha sobre isso, tá? Então eu tenho uma noção, mas não domino, tá? Esse tipo de solo. Então é o que a gente chama de solos não saturados. Aí você tem uma disciplina no mestrado e no doutorado que se chama mecânica dos solos não saturados, tá? E é uma loucura. Tá? Isso aí a gente não vai ver isso aqui por enquanto, tá? Então a gente vai admitir ou solo seco ou solo saturado, tá? E nesse sentido só um parênteses, tá? Professor, mas não faz falta você conhecer essa mecânica dos solos não saturados? Olha, não faz muito. Não faz muito e eu vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, nos problemas de engenharia, na maioria deles, né? Se a gente não consegue garantir que o solo não vai saturar, em nenhuma hipótese, mesmo que então a gente poderia até utilizar essa mecânica de solos não saturados. Porém, eu não vejo perspectiva de uma obra de geotecnia que vai durar aí 50 anos, 100 anos, 150 anos, de a gente garantir que aquele solo nunca vai saturar. Certo? Acho difícil a gente conseguir isso. Então, portanto, geralmente a gente considera essa situação como pior, saturada. Mesmo que o solo não esteja saturado hoje, a gente dimensiona para uma situação específica e que o solo vai estar saturado, né? Uma determinada situação específica, que vai chover muito, que vai vazar algum tubo, né? Que vai o sistema de drenagem da construção vai falhar, né? Por falta de manutenção. E nesse sentido, virá a saturar o solo e, portanto, a gente vai estar trabalhando com solo saturado e não saturado, tá? Mas parênteses à parte, a gente trabalha com solo seco e saturado. Veja, se o solo está seco, quando a gente deforma, comprime esse solo, o vazio reduz de volume, né? E
o ar que estava lá dentro desse vazio tende a ser expulso. Tá? O ar é expulso facilmente. Tá? Qualquer que seja o solo, seja solo argiloso, seja solo arenoso, o ar é expulso facilmente. Por isso, qualquer solo seco, e quando eu falo solo seco, é um solo longe do lençol freático. Veja, aquelas primeiras camadas de 1 metro, 1,5 m, que vai receber chuva, a gente pode assentar a sapata abaixo disso, né? Pode assentar a sapata abaixo disso, de forma a ignorar esse solo que está acima, né? Em termos de resistência. Porém, se não tem lençol freático, a camada vai estar seca. Tá? Se ela já está seca hoje, ela vai continuar seca, porque só o comecinho lá que ela satura, né? Quando chove muito. E nesse sentido, para solos secos, como é o caso aí, por exemplo, do Agreste, geralmente, não é todo, a Arapiraca mesmo. Eu acho que a maioria dos alunos aqui do IFAL Palmeiras é de Arapiraca, geralmente. Ou da região, né? Então, Arapiraca, por exemplo, 70% da cidade é seca. Tá? Eu já tenho vários resultados de ensaios aí. Agora tem uma região, por exemplo, perto do Perucaba, né, que a cidade dá uma baixada ali, é uma região, inclusive, que acumula muita chuva, que é saturado, tá, o solo. Tem água. O lençol freático é alto. Beleza? Ou seja, o nível do solo, né, é próximo do lençol freático também. Nesse sentido, aqui em Maceió, né, a parte alta de Maceió, Farol, Tabuleiro, a parte toda mais alta aqui, ela é solo seco, tá, pessoal? Não tem lençol freático. Só as primeiras camadas você vai considerar saturada por conta de chuva, essas coisas, né? Já a parte litorânea, né, a parte da planície, ela tem água, tá? Com 2 metros no máximo da água, tá? Então, aí vocês têm uma noção por aí, tá? Fato é, se você tem um solo seco, comprime, o ar é expulso facilmente, independente se é solo, qual tipo de solo for, arenoso, siltoso, argiloso, o ar sai facilmente, tá? Então veja, se o ar sai rápido, então o vazio se fecha rápido, porque o vazio vai se fechar à medida que o ar é expulso. Se o ar é expulso rápido, o vazio diminui de volume rápido e, portanto, o solo está comprimindo rápido. E se o solo está comprimindo rápido, o recalque vai acontecer também rapidamente. Então a gente fala que é recalque imediato, tá? Porque ocorre no instante de aplicação da carga. Então, para solos secos, de forma geral, recalque imediato. Só que o que acontece? Solos saturados estão cheios de água no vazio. Quando você comprimir esse vazio só vai reduzir de volume posteriormente à expulsão da água. Ou seja, vamos imaginar a ideia. A gente comprime esse vazio, tá? As partículas tendem a comprimir esse vazio, e se ele estiver cheio de água e a água não conseguir sair de jeito nenhum, vamos supor que esse vazio fosse hermeticamente fechado, né? A água não consegue sair. Veja, não há deformação, porque a água é incompressível. Então, portanto, quando aplicar a carga, o que vai acontecer? A água vai ser pressurizada e a própria água vai causar pressão contra, né? E não vai deixar o vazio se fechar. E nesse sentido, não há recalque. Se não há se a água não é expulsa, não há recalque, tá? Só que o solo, obviamente, um vazio de solo nunca vai ser hermeticamente fechado. O que vai acontecer é que essa água pode ter mais ou menos dificuldades de sair, né? Para o lado, para cima, para baixo. Ela vai sair para algum lugar, mas ela vai ter dificuldade. Em algumas situações, em outras não. Então, isso está diretamente relacionado à percolação da água no solo, que vocês estudaram lá em Mecânica 1. Né? Lei de Darcy, né? Coeficiente de permeabilidade, né? Tudo mais. Então, cada solo vai ter um coeficiente de permeabilidade, de forma numérica agora, visualizando o problema. Então, areias, solos arenosos, por exemplo, tem um coeficiente de permeabilidade altíssimo. O que é que significa isso? Significa que a água percola com muita facilidade no solo. Então, quando eu comprimir solos arenosos, a água que está, mesmo saturado,
a água que está no vazio vai ser expulsa rapidamente. Rapidamente. Por quê? Porque o coeficiente de permeabilidade da areia é altíssimo. Tá? Já no solo argiloso, saturado, o que acontece? O coeficiente de permeabilidade é muito baixo. Inclusive, argila, alguns tipos de argila, é tão baixa a permeabilidade, pessoal, que alguns tipos de argila são utilizados, por exemplo, em lixão. Em lixão, para evitar que o chorume infiltre no solo e chegue até o lençol freático. Né? É utilizado em lagoas de decantação, a argila. Ao invés de você colocar uma manta asfáltica, por exemplo, um impermeabilizante, matéria impermeabilizante, você coloca uma argila. De tão impermeável que é. A argila é tão impermeável, pessoal, que era utilizado como jarro, né, para depositar água, né? Mesmo quando não era queimado. Veja, obviamente, a impermeabilidade da argila, a argila se torna impermeável quando queima ela e forma cerâmica, né? Ela se torna praticamente impermeável, tá? Praticamente, não é plenamente, mas praticamente impermeável. É utilizado como tijolo, como telha, justamente por conta disso, né? Mas isso aí é material cerâmico, é argila queimada, né? Mas a própria argila sem ser queimada, né? Já é baixíssima a permeabilidade. Baixíssima a permeabilidade dela. Né? E nesse sentido, a água tem dificuldade para sair. Então, quando eu comprimo, a água não consegue sair de imediato e ela temporariamente fica pressurizada. Ou seja, ela recebe parte dessa tensão. A tensão não é transmitida apenas de grão a grão. A água, nesse momento, vai receber parte da tensão e não vai deixar o vazio se fechar. Né? Só com o tempo que a água vai começando a sair, ou vai saindo aos pouquinhos, né? Na velocidade que o coeficiente de permeabilidade dela deixar, a água vai saindo aos pouquinhos, e quando a água for saindo aos pouquinhos, os vazios vão se fechando aos pouquinhos também. Por isso que é uma deformação lenta, porque como a água demora para sair, o vazio também demora a se fechar. Consegue entender, pessoal, o fenômeno físico da coisa aqui? Se vocês entenderem isso, pessoal, o resto é conta. Tá? O resto é conta. Beleza? E é preciso identificar esse tipo de problema. Tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Certo? Como eu falei, a gente estava dimensionando uma ponte, ano retrasado. Se eu não tivesse identificado o problema, ia passar pelo engenheiro que estava fazendo na frente do projeto como todo, porque a gente era só responsável pelo estrutural, né? Então ia passar pelo gerente do projeto, ia passar pelo fiscal da prefeitura, do estado, ia passar pelo fiscal da Caixa e ia passar pelo executor. Ou não. Aí a gente ia torcer para morrer no executor, né? Para não executar, pelo menos. Mas não garanto isso, porque ao mesmo tempo que eu identifiquei esse problema, a gente foi falar com o secretário de obras do estado, né? E ele falou, rapaz, eu estou com um problema exatamente igual numa obra que já está sendo executada aqui. Ainda bem que você viu esse problema na fase do projeto. Ainda bem que você viu na fase do projeto, porque eu já estou com a obra licitada, executando, e o pessoal identificou o problema na obra. Né? E ainda bem que identificaram o problema na obra, senão ia executar e ia cair o negócio. Tá? Ia dar problema. Posteriormente. Ia ser pior ainda. Então, é preciso, pessoal, que vocês, como engenheiro, mesmo que você não seja engenheiro geotécnico, saibam identificar um problema, uma situação. É por isso que tem no curso de graduação de engenharia civil esse conteúdo. Certo? Ok. Uma obra agora, que está sendo feita agora lá no escritório. É uma estação de tratamento lá lá na região de Milagres, ali, Japaratinga, na região aí, Maragogi, Japaratinga, Milagres. Lá tem região com 10, 12 metros de solo argiloso, mole, saturado. Certo? E vai dar problema de recálculo do tempo. Ontem tive a reunião com o geotécnico. O geotécnico disse, olha, você está completo de razão, a solução que eu proponho é essa SS, vamos fazer. E aí a gente discutiu. Cara, e na região da calçada? Ele, olha, a calçada a gente executa, se der problema, repara daqui a 10 anos, tá? Porque é inviável a gente fazer uma fundação para calçada.
Aí nessa região que entra o carro, entre o caminhão, ia entrar o caminhão lá, ia ser um piso que ia apoiar um caminhão, né? Ia ter muito recalque ali, tá? Ele, bicho, olha, fica inviável também executar a estaca. Vamos fazer o seguinte, vamos executar esse piso com intertravado, de forma que eles vão se recalcar, mas depois a gente consegue retirar o intertravado, reaterrar e colocar de volta o intertravado, né? Ou seja, não precisaria fazer um reparo muito grande, né? Porque fica mais barato você fazer os reparos ao longo do tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Do que executar uma fundação no terreno inteiro, né? Beleza? Fundação profunda. Então, e eu já disse para vocês no começo do curso, pessoal, eu não me considero um geotécnico. Não me considero um geotécnico, tá? Porém, esse conhecimento que eu tenho me faz me safar de muito problema posterior, certo? Como esses dois que eu já expliquei, mas tem vários outros, beleza? E eu não faço uma conta, eu não preciso fazer uma conta, eu só preciso identificar o problema, certo? Identificar o problema. Bom, vamos prosseguir aqui. Já expliquei. Ok. Geralmente, sempre tem um recalque imediato, mesmo para argilas saturadas, tá? A gente aplica o carregamento, ele tem uma deformadazinha inicial, né? E depois continua deformado ao longo do tempo. E aí a gente tem que o recalque total vai ser o recalque imediato mais o recalque no tempo. Tá? Então, se a gente imagina aqui o recalque, um gráfico, né? Recalque pelo tempo, inicialmente a gente aplica a carga, no momento da aplicação de carga a gente tem o recalque inicial e depois ao longo do tempo esse recalque vai aumentando até se estabilizar. Porque também chega um momento, pessoal, que o vazio vai se reduzir até um certo ponto que a água vai deixar de ser pressurizada, né? Vai voltar para pressão atmosférica, né? Ou seja, o vazio chegou na dimensão que deveria estar mesmo. Nesse sentido, o recalque para de acontecer. Tá? Recalque para de acontecer. A não ser que eu aplique mais carga posteriormente, aí vai recalcar mais ainda. Dúvidas, pessoal? Beleza. Ok. Isso aqui eu vou falar mais para frente, tá, pessoal? Porque o recalque no tempo também se divide em duas partes, né? A gente tem o recalque imediato e ao longo do tempo, e o recalque ao longo do tempo também a gente consegue subdividir isso, mas eu vou comentar para vocês quando for falar de recalque no tempo, tá? Para não perder tempo aqui. Ok? Tá. Vale destacar esse conceito aqui, pessoal, que a gente pode aplicar para diversos materiais, tá? Isso aqui não é só solo, não. Para madeira também segue o mesmo princípio, né? Veja, a gente tem sempre 3 tipos de água, tá? No material. Mas isso aqui é para explicar a compressão secundária. Mas já comecei, eu vou explicar agora. Então a gente tem geralmente 3 tipos de água, tá? A água que a gente chama que está livre, que é justamente essa água que está no vazio, beleza? A gente chama de água livre. A gente tem a água de constituição do material, ou seja, na molécula do material, né? Por exemplo, água H2O, né? H2O. Então, na molécula do material vai ter lá uma parte de H2O, certo? Na composição química. Essa água a gente chama de água de constituição. Perceba que essa água livre, ela está livre do grão, né? Da partícula. Ela vai se movimentar livremente. Já essa água de constituição está dentro da molécula do grão. Ou seja, se essa água for seca, né, só consegue em estufa isso aí, você estufa em forno, né? Você consegue tirar ela, aí você vai estar decompondo a molécula. E aí o solo, a partícula de solo vai se desintegrar, tá? Vai formar outra coisa, né? Vai formar outra molécula, outra substância. Então isso aqui não se tira, né? Para a ordem de grandeza aqui de engenharia civil, isso aqui faz parte da constituição do material, né? E essa água livre está livre para se deslocar, para se mover, né? Agora, a gente tem um outro tipo de água, que é a água que fica absorvida
na superfície do grão, tá? Ou da partícula. Quanto menor a partícula, mais difícil de tirar essa partícula dissolvida é, tá? E nesse sentido, quando eu falo que o recálculo ao longo do tempo se divide em duas etapas, a primeira eu vou chamar de adensamento primário e ela está diretamente relacionada com a expulsão da água livre, tá? Com a expulsão da água livre. E a segunda, que é a segunda parte, que é compressão secundária, ela está diretamente relacionada ou com a expulsão dessa água dissolvida ou com simplesmente a compressão dessa água dissolvida, tá? Vai ficar uma fina película de água que ela vai ser comprimida, né? E aí vai mudar de volume. E aí você somando essa mudança de volume ao longo das partículas, você tem por vezes, em alguns tipos de solo, não é todo tipo de solo, em alguns tipos de solo, você tem isso de forma considerável, tá? Isso é significativo e aí precisa ser considerado, né? Como identificar se vai ser necessário ou não, isso é por meio de ensaios que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Ok. Na verdade, bom, vou só abordar aqui os ensaios quais são, mas depois a gente vai ter uma aula específica para falar sobre eles. E no laboratório vocês vão falar bastante sobre esses ensaios, né? Mas basicamente, quais são os ensaios aqui que nós utilizamos para verificar a obtenção de parâmetros, né, para avaliação dos recálculos, tá? O mais comum, mais barato, mais rápido de fazer e que dá resultados mais diretos para a gente calcular aqui é o ensaio endométrico, tá? De compressão endométrica ou ensaio de adensamento também. Aí são chamados dessas duas formas, tá? Compressão endométrica ou ensaio de adensamento. Eu considero esse termo mais genérico, tá? Mais geral, mais correto. Compressão endométrica. Porque veja, o processo de adensamento é justamente esse processo da água sendo expulsa, tá? Então, para solo seco, não há adensamento. Para solo seco, não há adensamento, teoricamente, né? Porém, a gente pode realizar esse ensaio também para solos secos, tá? Vai haver redução de vazios, só que o que vai estar sendo expulso é o ar ao invés de água, né? E nesse sentido, compressão endométrica é um termo mais genérico, né? Pode tanto para solo seco quanto para solo saturado, que se tornaria, portanto, um ensaio de adensamento. Mas é o mesmo ensaio, né? E posteriormente, a gente vai ter uma aula específica para explicar como funciona esse ensaio. O outro ensaio que a gente pode utilizar, mas que é mais problemático, é mais caro de fazer, leva mais tempo, né? É o ensaio triaxial, que é o mesmo ensaio triaxial que eu falei lá em resistência dos elementos, tá? É o mesmo ensaio. Nesse ensaio, a gente se chama compressão triaxial porque a gente aplica compressão tanto na direção radial do corpo de prova quanto na direção longitudinal. Nesse sentido, o corpo está solicitado triaxialmente, né, nas três direções. E aí a gente consegue medir, a gente vai aumentando a carga no corpo de prova e vai medindo quanto ele está se deformando. E nesse sentido a gente consegue montar a curva. Cadê o. A gente consegue montar a curva tensão, deformação do material, né? Assim como o concreto tem sua curva de deformação, tensão, deformação, o aço tem sua curva tensão, deformação, a gente também consegue obter a curva tensão, deformação do solo, tá? Só que o solo, a gente só consegue montar essa curva de forma eficiente no ensaio triaxial, tá? A gente precisa comprimir ele transversalmente, porque senão o solo não tem resistência nenhuma, né? Não tem resistência, quase zero a resistência do solo sem ele estar confinado. Então o solo precisa estar confinado para poder ter resistência axial. E por isso que esse ensaio de triaxial é fundamental para obter esse tipo aqui de resultado, tá? A vantagem dele é que você obtém tantos parâmetros de resistência, né? Ângulos de atrito e coesão, como você também consegue obter valores, parâmetros para deformabilidade, né? Esse ensaio endométrico aqui, a gente só obtém parâmetros para calcular a deformação do solo, tá? A gente não consegue parâmetros para calcular a resistência dele, né? E a gente teria o ensaio de compressão axial, mas o que seria esse ensaio de compressão axial? É igual ao do concreto. Você pega um corpo de prova de solo e rompe, tá? Na prensa. Porém, como ele não tem confinamento lateral, a resistência dele é próxima a zero, tá?
Vocês vão fazer com a Danube isso aí no laboratório, mas vocês vão ver que vai ser muito ruim esse ensaio. Você não consegue ter, porque primeiro você só consegue montar para solos argilosos. Solos arenosos, ele vai desmontar. Quando você tentar montar o cilindrozinho, o solo arenoso já vai se desmontar. Tá? Você precisa de uma coesão para ele ficar, pelo menos, o cilindrozinho. Aí você vai precisar trabalhar com solo argiloso. Aí você pega lá o solo argiloso, vai montar o corpo de prova. Vocês vão ver que a Danube vai compactar que só esse corpo de prova para ele ficar bem durinho para começar a fazer o ensaio, tá? Mas não é esse tipo de solo compacto que você acha na realidade, né? São solos mais fofos, mais soltos, né? E aí você não consegue representar a realidade. Aí você vai pegar esse corpo de prova e vai colocar a prensa, né? Veja, a prensa que é para romper concreto. A prensa, a gente está falando de concretos que vai resistir a 30 MPa. Aqui um solo sem estar confinado vai resistir 1 Pascal, 2 Pascal, tá? 0, alguma coisa quilopascal, 0,0 alguma coisa quilopascal. Você vai ver que não vai conseguir nada de carga, vai conseguir carga quase nada, e já vai romper, né? Mas, na prática, isso aí eu não utilizo isso aí não, para nada. Eu nunca utilizei, nunca pedi, para mim não serve para nada. Mas, na teoria, na bibliografia, cita ele, então vamos para frente, né? Ok. Temos alguns métodos de cálculo que a gente vai apresentar aqui para vocês ao longo do curso. E a gente tem limites para recálculos, né? E o nosso objetivo é calcular o recálculo e comparar com esse limite, né? Se o recálculo for superior a esse limite, quer dizer que não vai dar certo, vai causar algum problema na obra, certo? Algum problema de uso, algum problema de segurança. Então, por exemplo, recálculo absoluto, de forma geral, que é o que eu uso no dia a dia, 25 milímetros, tá? 1 polegada. Isso é 1 polegada. Na bibliografia internacional ele fala em 1 polegada. Aí dá 257, 25,7 milímetros, né? Aí a gente simplifica aqui para 25 milímetros. No caso, para radiers, né, que é aquela placa utilizada como fundação, né? Aquela placa de concreto utilizada para fundações, ele admite como 50. Para sapatas, 40 milímetros. Eu não uso, não. Isso aqui eu acho muito. Né? Eu acho muito demais. Eu utilizo 1 polegada para tudo. Isso para areias. E para argilas, 65. Eu acho isso aqui muito, 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 muito. Agora, também, quando a gente for trabalhar com prédios altos, né? Fica difícil você garantir um recálculo também muito pequeno. Aí você tem que partir para outro tipo de fundação, né? Estacas, tubulões, etc. A gente vai aprender no próximo semestre. Mas eu não gosto de trabalhar com esses recálculos tão grandes assim, não. Tá? Já adianto logo. Para recálculos diferenciais, a gente tem uma relação, né? 1 para 150, que isso aqui é uma inclinação, né? É uma inclinação que vai se formar devido ao recálculo diferencial, tá? Depois vocês dão uma lida melhor nisso aqui. Aí, o que acontece? A gente tem essa tabelinha que eu gosto muito, que é para exemplificar justamente o tipo de problema que pode acontecer, né? Aqui é para recálculo diferencial, tá? Se eu tiver um recálculo diferencial de 1 para 100, tá? Um pouco acima de 1 para 100 aqui, perceba que quanto maior aqui, tá? Quanto maior aqui, maior problema. Quanto menor o denominador aqui, maior o problema, tá? Quer dizer que a inclinação está aumentando, né? A inclinação está aumentando. Ou seja, se eu tiver uma inclinação muito grande aqui, eu posso ter até fissuras na estrutura, né? Inclinação notável que pode... Se vocês assistam o vídeo no YouTube, depois assim terminar a aula, bota no celular mesmo. Vai para o banheiro, vai fazer um lanche e bota no... É difícil de ensinar. Vocês vão ver, pessoal, que o pessoal bota um lápis em cima da mesa, o lápis sempre cai, né? Na mesma direção. Pessoal, a drenagem da água do box, o box não consegue drenar a água, tá? Na região, né? Porque a água se acumula do outro lado do ralo, né? Ou seja, a inclinação é tão grande lá, é absurda a inclinação lá do prédio, né? Que atrapalha o uso da edificação, pessoal. Né? Causa até problemas de tontura em algumas pessoas que não estão acostumadas. Tá? Agora, veja, se eu tenho um problema aqui, uma inclinação menor aqui, por exemplo, 1 para 600. Não, melhor aqui. Isso aqui, 1 para 300. É um limite de inclinação aqui, né?
que são esperadas as primeiras fissuras em paredes divisórias, né, paredes de vedação. Tá? 1 para 750, mais ou menos, aqui no meio, ó, já começa a dar problema em máquinas sensíveis a recálculo. Né? Então, portanto, você tem uma máquina que... como é que eu posso dizer? Bom, eu trabalhei numa fundação de uma impressora, certo? Uma impressora de negócio oh, meu Deus. Esse negócio de impressora de folheto, de não sei o que, gráfica, né? Que chama, gráfica. Uma gráfica. Aí era uma impressora gigantesca, precisava ser apoiada. E lá na especificação da máquina dizia qual era o limite de recálculo que podia ter, de inclinação que podia ter. Então aí a gente dimensionou a fundação de forma mais restritiva, porque aquela máquina não podia ter uma inclinação muito grande, senão danificava a qualidade da impressão, né? Prejudicava a qualidade da, da impressão. Bom, então era isso. Ficou claro, pessoal, aí essa questão do limite também? Tem alguma dúvida aqui nessa parte introdutória? Beleza. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai partir já para o primeiro método de cálculo de recálculos, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar dois aqui, tá? Dois métodos. Um método é considerando a teoria da elasticidade, portanto, eu vou considerar o maciço terroso como um meio elástico, assim como a gente fez lá com acréscimo de tensões. Portanto, na verdade, é uma continuidade do assunto de acréscimo de tensões, tá? É uma continuidade do conteúdo de acréscimo de tensões. E ok. E obviamente que considerar o solo, depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, considerar o solo como meio elástico não é algo tão direto e tão aceitável assim. A gente tem que ter o pé atrás um pouquinho, tá? Porque a gente já viu que o comportamento do solo não é nada elástico, né? Pelo contrário, né? É um comportamento um pouco diferente. Ou seja, essa teoria da elasticidade a gente só pode utilizar para recalque imediato, tá? Fica bem claro aqui. Teoria da elasticidade você só pode utilizar para recálculos imediatos. Recálculos que têm problema de adensamento, que é aquele recálculo ao longo do tempo, né? Que a água é expulsa ao longo do tempo, a gente não pode utilizar a teoria da elasticidade, tá? Ou se for utilizar, tem um monte de ajustes para ser feito que a gente não vai ver aqui, tá? A gente não vai ver aqui. Então, professor, a gente não vai aprender a calcular recálculo ao longo do tempo? Vai. Aí é o segundo método. Esse segundo método pode ser utilizado para recálculo imediato e para recálculo ao longo do tempo também, tá? Para ambos. Que a analogia edométrica, tá? O mesmo nome do ensaio lá. A gente vai fazer uma analogia edométrica. A gente vai avaliar o quanto o solo está comprimindo, relacionando com a redução do índice do vazio. Ou seja, a gente vai calcular a redução do índice do vazio e com a redução do índice do vazio a gente consegue estimar o quanto ele está mudando de volume. Tá? Então, são esses dois métodos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro é mais rápido, que é por teoria da elasticidade, até porque a gente já viu a parte de acréscimo de tensões e tudo mais. Né? Vai ser mais simples. E eu vou apresentar agora para vocês. Vou apresentar imediatamente para vocês. E o próximo conteúdo fica para as próximas aulas. Acredito que para a aula de sábado, já está marcado, tá, pessoal? Aula sábado, às 8h30 da manhã, a gente vai falar sobre adensamento. Se ninguém aparecer, eu vou botar a aula gravada e paciência, tá? Eu não vou ficar falando sozinho, né? Já tem uma aula gravada. Mas se uma pessoa aparecer e quiser continuar, a gente dá aula ao vivo, né? E disponibiliza depois a gravação para vocês. Bom. Tá. Então vamos para o cálculo do recalque elástico. Tá? Cálculo elástico, recalque elástico. Veja,
Eu estou mostrando para vocês aqui, inicialmente, né, o que eu falei. A gente pode fazer o cálculo por teoria da elasticidade ou por analogia denométrica. Esse primeiro aqui a gente só pode utilizar para recálculo imediato. Esse segundo pode ser tanto para recálculo imediato quanto para recálculo ao longo do tempo. Né? Então vamos primeiro falar sobre o recálculo imediato calculado a partir da teoria da elasticidade, que a gente vai chamar a partir de agora de recálculo elástico. Tá? Veja, eu tenho dificuldade nessa turma aqui e parte de vocês não pagaram mecânica dos sólidos 2, né? Alguns estão pagando. Quem está pagando já vai ter uma noção, porque já está no final do curso também, né? Lá de mecânica dos sólidos. Então já vai ter uma noção do que eu vou falar aqui. Quem não nem está pagando, talvez tenha alguma dificuldade, tá? Mas fica complexo para mim dar o conteúdo de sólidos, mecânica dos sólidos, e dar também o conteúdo de sólidos, tá? Mas basicamente é o seguinte: a gente, na teoria da elasticidade, a gente vai imaginar um elemento aqui infinitesimal, tá? Ou seja, isso aqui a gente vai considerar um retângulozinho, mas ele é tão pequeno que vai se aproximar de um ponto, tá? Só um minuto aqui. Desenhar de novo. Então, ele é tão pequeno que vai se aproximar de um ponto, tá? Quando eu carregar aqui a superfície, ele vai ter um acréscimo de tensões, né? Que é o que a gente viu, já aprendeu a fazer lá no primeiro conteúdo do curso. Esse acréscimo de tensões vai ser em todas as direções, né? E tem tensões normais e tem tensões cisalhantes, né? Tensões cisalhantes também. A gente viu já isso aí, análise de tensões e tudo mais. Por conta desse acréscimo de tensão vertical, e a gente só vai se preocupar com a tensão vertical, porque o que importa para a gente é a deformação vertical, tá? Então a gente já vai precisar se preocupar com tensões verticais. Devido a esse acréscimo de tensão, eu tenho uma deformação, né? E pela teoria da elasticidade, que segue a lei de Hooke, né? Eu tenho que deformação, tá? De um corpo tridimensional, tá? De um sólido tridimensional, uniaxialmente, tá? Uniaxial eu tenho que deformação é igual a tensão dividido pelo módulo da elasticidade, tá? Se eu admitir uma barra aqui, uma vareta, né? Aplicando uma tensão, uma tração, por exemplo, né? Eu posso admitir essa lei de Hooke aqui. Porém, de forma generalizada para três dimensões, o que eu tenho é que a deformação vai ser 1 sobre o módulo da elasticidade, tá? Do solo. Então, vou botar um S aqui só para dizer que é do solo. Multiplicado pela variação de tensão, né? Acréscimo de tensão vertical, menos o coeficiente Poisson, que pode aqui estar como μ, né? Nesse livro, nessa bibliografia chama de μ, mas usualmente é mais comum a gente trabalhar com ni, tá? Com a letra grega ni. Multiplicado pela acréscimo de tensão na horizontal x, subtraído ainda do acréscimo da tensão horizontal y, multiplicado também pelo coeficiente Poisson, tá? Então, essa é a relação, a lei de Hooke para um elemento tridimensional, né? O que é esse coeficiente Poisson? Vamos imaginar aqui num plano, tá? Vocês já ouviram falar, pessoal, do coeficiente Poisson? Alguém está pagando aí sólido dos dois? Quem já está pagando sólido dos dois já viu, né? Joselita já viu. Tem alguém que não está pagando mecânica de sólido dos dois? Quem não está pagando nunca viu isso. Quem já pagou, viu agora, né? Quem está pagando está vendo agora isso aqui. Viu recentemente. Então está bem fresquinho na cabeça, né? Então, veja, se eu tracionar isso aqui, né? Se eu tracionar isso aqui, há uma tendência de alongamento nesse sentido, né? Eu acho que isso é meio que óbvio, né? Há uma tendência de alongamento nesse sentido. Porém, a gente percebe que para a maioria dos materiais há uma tendência de redução na direção transversal, tá? Uma tendência de redução aqui de volume, né, de dimensão, na direção transversal. Então, o que eu estou fazendo aqui é justamente isso. Eu estou pegando o alongamento devido à ação vertical, né? E estou considerando também o oposto, porque se eu tiver tensões transversais, né, delta sigma x, por exemplo, né, esse meu sólido vai tender a encurtar aqui nessa outra direção, tá? Por conta dessa tensão em x. Então,
a tensão em Z vai tentar alongar, porém a tensão em X, se eu alongar na direção X aqui, ele vai tender a encurtar por conta dessa tensão na direção X, tá? Só que não é igual, não é proporção. Veja que na direção Z aqui eu não tenho coeficiente de Poisson, só tenho coeficiente de Poisson para direções transversais, tá? Pessoal, ficaria muito complexo eu aprofundar nisso daqui, porque eu precisaria de uma aula inteira, né, para fazer exemplos, para mostrar para vocês. Eu realmente estou aperreado aqui com o tempo, tá? Estou agoniado com o tempo. Tá? Então, quem não está pagando mecânica dos sólidos, pessoal, pede para o professor ou algum colega que está pagando para disponibilizar a aula gravada, tá? Porque provavelmente ele está, né, nessa época de pandemia, e aí a aula desse conteúdo aí vocês aprendem, tá? Ou vocês vão direto na bibliografia, né? Bom, então vamos lá. Prosseguindo. Nesse sentido, tá? Eu consigo calcular a deformação, tá? Deformação em Z vai ser isso daqui, tá? Isso aqui é a deformação em Z, beleza? Ou seja, deformação vertical aqui de cada uma dessas partículas. Então, o que é a minha redução de volume? Ora, se eu pegar cada partículazinha, a deformação de cada partícula aqui, né? E somar a deformação de cada uma das infinitas partículas, do ponto de aplicação de carga até o final da camada compressível, veja aqui, é uma camada que eu vou considerar incompressível, como, por exemplo, uma rocha ou um solo muito compacto, né? Então, não quer dizer que ele é incompressível efetivamente, mas é a mesma coisa lá da fundação que eu comentei com vocês. Como isso aqui é muito mais rígido do que o solo que a gente está avaliando, então a gente vai considerar ele como sendo incompressível. Tá? E nesse sentido, a gente só vai considerar aqui a espessura compressível. Né? Então, se eu somar todos os pontos aqui dessa camada compressível, todas as deformações, né, de todos os pontos dessa camada compressível, eu teria o meu deslocamento, né? A minha redução de volume, ou seja, a redução da altura e, portanto, o recalque, que ele está chamando de SE, tá? Recalque, vai ser igual o somatório ao longo de toda a altura de todas as deformadas de todos os pontos infinitesimais. Nesse sentido, quando eu tenho um somatório de infinitos instâncias, né, de infinitos pontos no caso, é uma integral. Então, se eu integrar de 0 a h, que é toda a espessura da camada, somando todas as deformadas em Z para cada ponto dz, né, para cada ponto dz, para cada elemento infinitesimal aqui em dz, então eu tenho quem é o meu recalque. Então, praticamente isso. Se eu tenho as tensões, que a gente já aprendeu a calcular as tensões, né? Conheço os parâmetros de deformação do solo. Quais seriam os parâmetros de deformação do solo aqui? O módulo de elasticidade do solo, né? E o coeficiente de Poisson do solo. Então, esses são os meus parâmetros de deformabilidade. Veja, para esse método, né? Para esse método. No assunto de resistência ao cisalhamento, os parâmetros de resistência eram ângulo de atrito e coesão. Né? Aqui, parâmetros de deformabilidade é módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson para o cálculo utilizando o modelo de teoria da elasticidade. Feito? Como é que a gente obtém esse módulo de elasticidade e esse coeficiente de Poisson? Né? A gente consegue, ou por ensaios, como eu falei para vocês, tem lá o ensaio. O único ensaio que vai me dar esse módulo de elasticidade, na verdade, é o ensaio triaxial, tá? Ou o ensaio de compressão axial, se você conseguir fazer. Tá? O ensaio edométrico não dá esse valor, não. O ensaio edométrico é para ser utilizado. O resultado vocês vão utilizar no segundo método que a gente vai ver na próxima aula, que é analogia edométrica. Tá? Para esse método da teoria da elasticidade, você teria que ter o resultado do ensaio triaxial ou utilizar correlações empíricas, tá? Correlações. Como assim? Conhecendo o tipo de solo e o quão compacto esse solo é, a gente consegue estimar o módulo da cidade de forma aproximada. Né? Tem até uma correlação com o SPT. Então, o SPT é o ensaio de campo, né, que a gente vai aprender mais a gente vai aprender mais sobre ele
no próximo, na disciplina de fundações, mas o SPT nos dá a quantidade de golpes que eu preciso para penetrar uma determinada camada, tá? De solo. Nesse sentido, se eu tenho o resultado do SPT, que seria esse número de golpes, eu consigo estimar o modo de elasticidade, por exemplo, tá? Fazendo aproximadamente 2 a 4 vezes, tá? Aí você vai adotar o valor, vai depender do solo aqui, e ver que não é exato, né? É um valor aproximado, né? Vezes o número de golpes do SPT, tá? Aí você vai ter uma estimativa do modo de elasticidade, tá? Vê que a gente tem diversas tabelas. Eu coloquei aqui uma do livro do Braha, né? Mas tem diversas outras. Então, por exemplo, para a argila aqui, ó, ele tem a argila mole, a argila dura, tá? Então, veja, a argila mole vai girar em torno de 1.800 a 3.500 kN por metro quadrado. A argila dura vai girar em torno de 6.000 a 14.000 kN por metro quadrado, né? Aqui já tem areia, tá? Areia fofa, areia compacta, né? Tem outras tabelas também com a areia medianamente compacta, areia muito compacta, né? Solo rígido, solo... tem diversas outras... Aqui tá bem simplificado, tá? Mas tem uma tabelinha mais destrinchada disso daí. E aqui o coeficiente de Poisson. Então, para areia fofa, para areia média. Lembrando, pessoal, isso aqui é aproximado, tá? Se você for utilizar isso, você tem que utilizar com muito pé atrás, porque isso é aproximado. Então, tem que ter muito cuidado e onde está pisando aqui, tá? Com o SPT já fica um pouco mais preciso, mas ainda assim é uma correlação, vê que é aproximado, né? Qual seria um valor bem preciso que você teria? Ensaios triaxiais, tá? É a única forma. Agora, por vezes é inviável você utilizar, tá? Porque é um ensaio caríssimo, poucos laboratórios fazem e poucos profissionais sabem interpretar o resultado, tá? Desse ensaio. Então é raro. Eu nunca tive a possibilidade de pedir um ensaio desse, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aí, então? Não, né? Beleza. Esse daqui é um método já simplificado, tá? Esse aqui é um método simplificado, mas antes de entrar nele, eu vou fazer ele ainda hoje, tá? Mas antes de entrar nele, eu vou calcular dessa forma, direto aqui pela teoria da elasticidade. Tá? Eu vou calcular, vou repetir, vou calcular direto pela teoria da elasticidade. Vamos lá. Calcular direto pela teoria da elasticidade. Eu tenho um exemplo que eu fiz até ontem. Um exemplo. Na disciplina de fundações, eu vou utilizar ele mesmo aqui. Certo? Eu vou utilizar ele mesmo. Eu vou fazer algumas edições, tá? Vou salvar aqui como. Vê, a gente vai aprender a fazer isso tudo no semestre que vem, tá? Você não vou precisar saber fazer agora. Tem o resultado do SPT aqui, né? A gente mencionou a fundação, a gente mencionou a sapata e encontrou as dimensões da sapata. Ó. As dimensões das sapatas vão ser essas daqui. Tá? Essas vão ser as dimensões da sapata e a gente só vai avaliar a partir daqui, tá? Esquece o resto. Eu vou até criar um novo aqui, tá? Então, eu acabei não pegando. Mas tudo bem. B é igual a 1,65 metros. Opa. 1,65 metros. E L é igual a 1,9 metros. Tá? Essas são as dimensões dessa. Vou desenhar isso aqui para vocês, tá? Não se preocupe. São as dimensões retangulares de uma sapata retangular, tá? 1,9 metros. E são as dimensões de uma sapata retangular. Essa sapata é rígida, tá? Não é flexível. Vamos lá. Então, olhando em planta de cima para baixo, né? Eu tenho a minha sapata aqui. Tá? Tem um pilar aqui, né? Apoiado nela. E aí o que acontece? Essa dimensão aqui dela é 1,90. Tá? E essa dimensão aqui é 1,65, tá? 1,65. Alguma dúvida, pessoal, aí? Porque no problema que a gente está fazendo. Em fundações a gente vai aprender como chegar nessas dimensões, tá? Não é o nosso objetivo agora.
Nosso objetivo é, tendo essas dimensões e tendo a acréscimo de tensão que ela vai aplicar, qual o recalque que ela vai causar, né? Que ela vai causar. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Eu calculei também que a tensão, que o acréscimo de carga que ela aplica no solo é esse daqui, ó, 2,653 kg por centímetro quadrado, né? Vou transformar isso em kPa, não se preocupe, a gente trabalhar aqui melhorzinho. Ou seja, esse é o acréscimo de tensão na base da sapata, 260 kPa. Tá bom? Beleza? Okay. Outro dado que eu tenho é a estimativa do módulo elasticidade. Tá? Então, eu tenho o número de golpes do módulo elasticidade. Então, eu estimei aqui fazendo 3 vezes NSPT, ou seja, a média daquela correlação que eu falei para vocês. Né? Então, ó, o módulo elasticidade para cada camada. Ó, isso aqui é cada camada de 1 metro, tá? Os primeiros 1 metro tem 21 kilopascal, megapascal. O segundo metro tem 36, o terceiro tem 33 e assim por diante, né? Vê que o solo vai aumentando a sua rigidez, né? Vai aumentando a sua rigidez. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar isso daqui, tá? Eu vou simplificar isso aqui. Vai simplificar, tá? Para não ficar tão complexo, cada metro para não ficar tão complexo, cada metro um módulo de cidade diferente, eu vou juntar. Por exemplo, eu vou dizer que esse primeiro é 21, aí vou dizer que esses três aqui, tá? De 1 metro, de Z, entre 1 metro e 4 metros, vai ser 36, tá? Mais ou menos a média desses valores. Vou dizer que de 4 a 7 metros, ele vai ser 87, então esse mais ou menos a média desses três valores aqui, 87, tá? Peguei o valor mediano, né? Entre os três. E de 7 a 9 metros, ele vai ser 138 megapascal, tá? Que aí é constante aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é variando o módulo da cidade, né? Então, deixa eu criar aqui um plot que você vai entender o que é essa função melhor. Então, eu tenho aqui o módulo da elasticidade e tenho a profundidade, né? A profundidade, eu tenho que determinar aqui, Z vai de 0 metro, perdão, vai de 1 metro, porque a sapata está assentada a 1 metro, né? O fundo da sapata está a uma cota de 1 metro, até, perdão, 0 metros, porque aqui eu coloquei 0 metros, tá? 0 metros até 9 metros. Estou com esse problema de novo aqui, porque não está considerando aqui. Ah, tá. E só ver o que está acontecendo. Aqui está a profundidade. Vou botar aqui. Ó, no primeiro metro eu tenho esse módulo da cidade, no segundo metro eu tenho esse outro módulo da cidade aqui, nesses outros metros aqui tenho esse módulo da cidade, e nos últimos metros eu tenho esse daqui, tá? Então eu estou fazendo uma escadinha aqui. Essa minha função aqui significa isso aqui. Estão conseguindo enxergar, pessoal? Consegue entender o que eu escolhi aí? Ó, para quem não entendeu, se eu escolher um Z aqui aleatório, 0,5 metros, quanto é que tem que dar o módulo da cidade? 21, né? Porque vai estar entre 0 e 1. Então, 21 megapascal. Tá? Se eu escolher aqui 2 metros, tem que dar quanto? Tem que dar 36, porque está entre 1 e 4. 36. Se eu escolher 7 metros,
né, tem que dar quanto? Tem que dar igual a 87 MPa. Está dando 87 MPa. Tá? Tá aqui dentro desse intervalo. E assim por diante. Ok. Então, o modo de elasticidade que eu vou utilizar é esse, simplificado. A partir disso, eu simplifiquei para isso. Tá? Eu posso até deixar, né, aquele gráfico. Fica bonitinho. Poderia ver. Vou fazer aqui. Bonitinho aí para vocês. Eu vou chamar de linha. Tá? Ok. Poderia ter feito a média aqui, mas eu fiz manual mesmo a média. Mas poderia ter até automatizado aqui pela média. Tá? Mas não veio ao caso. O coeficiente de Poisson, eu vou admitir como sendo 0,30, 0,3, tá? 0,3 para todo o solo. Foi o que eu fiz. Deixa eu ver. Ó, tá. Então, tô com todos os parâmetros aí, né? Tô com todos os parâmetros definidos. O que é que eu preciso fazer? Primeiro, saber como é a distribuição de acréscimo de tensões devido a essa minha tensão na superfície, né? Porque qual é o meu problema? O meu problema é o seguinte: eu tenho um solo e tenho um carregamento aqui, certo? De 260 kPa. Eu preciso saber como é a distribuição de tensões em cada ponto do meu solo, né? Eu já fiz um exemplo completo, já disponibilizei um exemplo completo para vocês, para uma fundação circular, né? E aqui eu fiz para essa sapata retangular. Então, eu vou utilizar o método de Boussinet para isso, né? Só que o método de Boussinet, ele é utilizado para uma carga pontual. E eu não tenho uma carga pontual aqui, eu tenho uma carga distribuída. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu copiar aqui, que fica mais fácil. O que é que eu fiz aqui, né? É a mesma coisa que eu fiz no outro exemplo, tá? Mesma coisa que eu fiz no outro exemplo. Então, acréscimo de tensões, né? O que eu fiz? Eu peguei a carga distribuída retangular, né? Isso aqui é a base da sapata, pessoal, tá? 1,90 por 1,65. Então, peguei a... Agora aqui tá estranho. Não tá certo. É o eixo que tá... Isso. Beleza. Era o eixo que tava mal posicionado. Bom. Eu peguei a sapata, né? Que tem uma dimensão de 1,90 por 1,65. Então, tem a sapata aqui. Tá? O que é que eu fiz? Eu vou subdividir isso em elementos menores, tá? Eu vou subdividir isso em elementos menores. Como eu fiz para a carga circular, tá? Então, dividi em elementos menores, igualmente espaçados, tá? Igualmente espaçados. E cada um desses elementos vai ter uma dimensão, né? dx por dy, tá? E, portanto, tem uma área dA que vai ser dx vezes dy. Nesse sentido, essa área aqui, né, vai ser... eu vou transformar a carga distribuída nessa área em uma carga pontual. E a carga pontual vai ser quem? Vai ser a tensão aplicada nessa área multiplicado por dA. Tá? Essa vai ser a minha carga pontual. Então, eu vou ter uma carga pontual aqui, vou ter uma carga pontual aqui, uma carga pontual aqui. Vou ter várias cargas pontuais de intensidade Q, né? De intensidade Q encontrada a partir dessa explicação que eu falei aqui para vocês, né? E eu vou calcular, ao invés de uma carga distribuída assim, eu vou utilizar cargas pontuais, por exemplo, eu vou substituir isso aqui por uma carga pontual, por outra carga pontual e por outra carga pontual. Então, cada uma dessas cargas pontuais vai me dar um acréscimo de tensões. Vai me dar um acréscimo de tensões. Certo?
e eu vou somar o efeito desses acréscimos de tensões nas regiões onde se interceptam, né? Eu falei isso de forma mais explicada, né? Então, por exemplo, no outro exemplo, aqui eu vou passar mais rápido, né? Só a ideia que eu estou passando para vocês. Por exemplo, se eu subdividir essa sapata em 10 por 10, vê que eu tenho cargas mais espaçadas. Cada pontinho desse é uma carga, tá? Eu tenho cargas mais espaçadas. Se eu coloco mais divisões, o que acontece? Ó? Eu fico com cargas bem pertinhas. Quanto mais divisões eu tiver, mais próximo do real vai ser, ou seja, mais próximo da carga uniformemente distribuída vai ser. Né? Se eu botar 100% aqui, vê que fica muito mais densa a malha. Né? Eu vou colocar 20 por 20 por enquanto, depois a gente muda para ver até onde tem efeito isso daí. Tá? Até onde tem esse efeito. Então, eu vou calcular para cada carga dessa, eu vou calcular Boussinet, pelo método de Boussinet, e depois perdão, soluço. E depois, poxa, vamos lá. Então, para cada carga dessa, eu vou calcular o Boussinet e somar. Na verdade, eu vou estar calculando já tudo automatizado, somando tudo, né? A partir dessas equações aqui, tá? A partir dessas equações. Essa é a equação de Boussinet, tá? Essa aqui é a equação de Boussinet. Agora eu estou usando algumas matrizes aqui, tá? Para justamente descontar essa diferença, porque eu estou posicionando o eixo 00 aqui no meio, tá? E quando eu calculo essa carga aqui, eu tenho que descontar a distância dessa carga até o 00, tá? Então, portanto, eu tenho que desconsiderar essa posição aqui, pegar x e subtrair dessa posição, pegar y e substituir dessa posição y da carga, para cada uma das cargas, tá? Então, por isso que está um pouco modificada essa equação aqui, mas que tem um exemplo simples que eu passei para vocês, o vídeo, que eu faço isso na aula, com 3 cargas isoladas, e a gente prova isso daí, mostro para vocês, e depois tem um exemplo completo que eu faço explicando bem mais paulatinamente, né? Mas aqui, a princípio, eu vou... eu só preciso que vocês entendam isso, tá? Que esse X e esse Y são matrizes que me dizem a posição de cada uma dessas cargas, né? Eu vou ter a posição dessa carga em X e Y, vou ter a posição dessa carga em X e Y, ter a posição dessa carga em X e Y, e cada uma dessas cargas estão sendo descontadas dessa distância aqui, quando eu faço esse cálculo aqui, tá? E aí, nesse sentido, eu estou somando já todas as cargas. Eu tenho um somatório aqui, ó, de 1 até nx, ou seja, que é o número de divisões em x, e de 1 até ny, que é o número de divisões em y também. Tá? Agora, veja, eu só estou calculando aqui o acréscimo de tensão em z, tá? Eu poderia também estar calculando em x e y, que vão fazer diferença, e eu faço daqui a pouco isso daí, tá? Mas vamos prosseguir assim. O problema só é a hora que eu estou... 16h46, vamos lá. Com fé a gente chega lá. Como a gente vai ter aula sábado, eu estou mais tranquilo aqui, tá? Qualquer coisa a gente deixa a segunda parte aqui também para aula de sábado. Bom, eu fiz aqui um ajuste, tá? Eu fiz um ajuste. Eu vou tirar esse ajuste inicialmente. Eu vou desconsiderar esse ajuste inicialmente para eu mostrar para vocês. Eu já também falei no outro exemplo mais completo, tá? Mas eu vou explicar aqui também para vocês sem problema nenhum. Plotar. Já tá, né? Ó. Veja, ele já está calculando aqui, tá, pessoal? Vai destacar que ele já está calculando. Ó. Se eu pegar aqui e colocar x igual a 0 metros, y igual a 0 metros, e z igual a 2 metros, por exemplo,
ele já vai me dar a tensão que está sendo aplicada, tá? Aqui é a tensão aplicada nesse ponto específico. Nesse ponto específico, tá? Então, para cada ponto, qualquer ponto X, Y, Z, ele já está calculando qual é o acréscimo de tensão vertical. Né? Vale esticar isso. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês qual é o acréscimo de tensão vertical ao longo de Z, né? Que aí eu tenho que botar aqui. Então, para x igual a zero, y igual a zero, ou seja, nesse ponto aqui, ó, que é x e y, né? Vou destacar isso, ó, que é x e aqui é y. Para esse ponto central aqui dessa fundação, né? Ao longo da profundidade, ou seja, para esse ponto central aqui ao longo da profundidade, essa é a minha distribuição de tensões verticais, tá? Essa é a minha distribuição de tensões verticais. Por esse método que eu estou utilizando de Boussinet, vê que tá dando um erro aqui, ó. Tá dando um erro aqui, que ele está tendendo a zero. Quando Z é igual a zero, se eu botar aqui 0 metros, ele tende a zero. E não é zero. Né? Eu sei que na superfície a tensão nesse ponto vai ser os 260 kPa. Né? Os 260 kPa. Então, o que é que eu fiz para ajustar isso? Né? Eu disse o seguinte, olha. Vê que até uns... Deixa eu botar aqui o marcador. Até mais ou menos aqui, ó, 20 centímetros, né, de profundidade, não sei se vocês estão enxergando, conseguem enxergar, até mais ou menos 25 centímetros aqui, de 25 para baixo, a tensão está coerente, né, está coerente. Mas para cima desses 25 centímetros, ela tende a zero, então não faz sentido, tá? Não faz sentido. Eu posso até discretizar isso aqui mais um pouquinho. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu fiz? Eu fiz um ajuste. Eu disse, olha, até Z igual a 0,25 centímetros, ele vai ser igual à própria tensão lá aplicada, né? A tensão vertical aplicada, tá? Então, até 25 centímetros, ele vai ter essa tensão aqui. Após 25 centímetros, aí sim eu vou começar a utilizar Boussinet, né? Então, quando eu aplicar isso, olha o gráfico como fica, né? Fica ajustado, né? Opa, perdão. Fiz alguma besteira. Como é que eu deleto? Tá. Vê que agora, não sei se tá dando para ver contar. Deixa eu botar aqui KPA. Vê que ele meio que forçou aqui, né, um valor constante, tá? Então, eu fiz um ajuste forçado aqui, tá? Para ele pegar os valores corretos, tá? Não sei se vocês entenderam essa artifício que eu utilizei. Por que está dando zero, né? Se eu não faço esse artifício, por que está dando zero? Faltou explicar isso daqui, né, para vocês. Percebam que aqui, ó, por essa minha subdivisão, em zero, x igual a zero, y igual a zero, eu não tenho carga. Então é zero mesmo a tensão aí, né? É zero a tensão aí, né? Veja que se eu mudo aqui, deixa eu ver se eu botando no valor ímpar. 21 e 21 aqui, deixa eu ver o que acontece. Ó, se eu botar um número ímpar, ele fica com a carga aqui. O que é que vai acontecer, ó? Também deu zero. Aqui tem ele para o infinito, né? Bom, eu achei que ia dar erro na equação, mas não deu. Ele deu zero também. Mas de qualquer forma, veja, entre cargas, ele a tensão é zero realmente. Então, por isso que quando ele vai se aproximando de zero, de Z igual a zero, né? A tensão fica nula, tá? Só que isso não é coerente. O mais coerente é isso daqui, tá? Em Z igual a zero, a tensão vai ser a própria acréscimo de tensão, que vai ser 260. E a partir de uma certa profundidade, ele vai reduzindo, porque a tensão vai se espraiando, tá? Se eu considero aqui, por exemplo, ao invés de x igual a 0 metros, considero x igual a 1 metro, né? Um pouco deslocado para a direita. Então, na verdade, era aqui. Então, ele vai ter outra distribuição de tensões.
tá? Outra distribuição de tensões. Vê que o melhor aqui não está perfeito essa adaptação que eu fiz, né? O correto seria ele sair daqui e é porque 1 metro. hum, 1 metro já está fora da sapata, né? Interessante. 1 metro já está fora da sapata. Então eu precisaria colocar outros. É uma coisa que eu não tinha. Colocar outras restrições. Para X também entre L dividido por 2 e L dividido por menos L dividido por 2. Vou botar outras restrições, tá? Para ser só válido, para só ser válido isso, só ser válido isso, uma correção forçada aqui que eu estou fazendo, que não vai ser perfeita não, tá, pessoal? Os softwares comerciais pensaram de um jeito que eu ainda não, que eu não pensei ainda. Não tive ainda sacada. Então, só tentar isso aqui. Tá errado. Só botei isso aqui, né? Isso aqui é uma verificação booleana, tá? Só para verificar se é verdadeiro ou falso isso aqui. Se isso for verdade, isso daqui vai ser 1. Se isso for verdade, vai ser 1. Se for mentira, vai ser 0. Não sei porque deu tudo errado aqui. Bom, eu vou manter com esse erro aí, a gente vai comparar com o software, tá? Eu vou rodar aqui no software, vocês vão ver que vai dar pouca diferença também. Não vai dar nada considerável, não. Vai dar significativo, não. A gente faz a conta e compara com o software, vocês vão ver que vai dar semelhante. Agora, vai dar um pouco diferente, porque o software faz essa adaptação correta e eu estou fazendo aqui um pouco errado, né? Está aproximado isso daqui, não está exato. Mas vamos lá. Vocês vão ver que vai dar bem próximo o resultado. Então, tem o acréscimo de tensões no maciço, tá? Eu posso também ver aqui um outro tipo de gráfico, né? Eu posso botar aqui B, B, só para diferenciar. Aqui eu vou chamar esse cara aqui. Vou dizer só que y é igual a 0, tá? Aqui 0 metros. Aqui tá dando errado. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deletei aqui, ó. Ah, toda vez eu esqueço isso. Toda vez dá problema. Hum,
pegar do outro exemplo aqui para. Perder menos tempo. Não é esse. Esse exemplo, todos esses exemplos eu botei lá gravados, tá, pessoal? Exemplos mais completos. Também não é esse. Esse. Chega, demorou para abrir, né? Está pesadinho. Aqui. É, tá como eu lancei, né? Por que não tá indo? Eu não sei. Eu chamei Z em algum lugar aqui. Ah, chamei Z em algum lugar. Aqui, entendi. Então vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de ZA e ZA e aqui ZA. Não estava rodando. Beleza, agora foi. Tá aqui negativo. Vou editar as. Vou editar o limite aqui, né? Começar de zero, que é o nível do solo. Ah, o limite aqui eu vou colocar 200 e... Eu vou botar zero, esse limite aqui. Deixa eu botar aqui embaixo para aumentar um pouquinho. Tem que ligar aqui um reg do lado, não sei se vocês estão escutando. Ah, vamos lá. Aqui eu botei zero. E aqui eu vou colocar. É 260 kPa, né? Beleza. Qual é o erro que tá dando? Vai estar difícil hoje. Usa. Fazer o seguinte. Faz.
Deixa eu ver se é por conta disso aqui. Tô entendendo. Nunca tinha acontecido assim comigo. Ah. Não é isso. Eu vou desistir desse gráfico, tá, pessoal? Mas tá calculando certo aqui. Vocês vão ver que vai bater o resultado. Já tá 5 horas. Bom, e aí eu faço a conta da deformada, como eu falei para vocês, só que aqui, ó, eu vou desconsiderar as tensões horizontais, tá? Na próxima aula, se for o caso, a gente coloca e compara a diferença que dá, tá? E tá dando muito erro aqui, eu já perdi muito tempo. Tá 5 horas, né? Eu preciso também determinar qual é a espessura da camada, né? Que eu esqueci no começo. Então, a espessura da camada de solo é 9 metros, tá? 9 metros. E aí, ó, a deformada está calculada, tensão sobre deformação sobre modularidade, tensão sobre modularidade. Veja que eu ignorei essa parcela aqui, ó, tá? Da tensão em X, da tensão em Y, tá? Porque o software que a gente vai utilizar desconsidera, e eu quero comparar com o software, tá? Isso é a favor da segurança, tá? Vale destacar que isso é a favor da segurança. O recalque vai ser a integral de 0 a h da deformação, né, em dz. Então, o recalque no meio desse carregamento aí, no meio dessa carga, vai ser 1,68 centímetros pelos nossos cálculos. Vamos fazer agora o software, tá? Deixa eu salvar aqui como. Rapidamente. File. Lesson. Exemplo 1. Recalque elástico. Tá? Depois a gente faz pelo outro método lá. Que não vai dar tempo hoje. Não. Vou só abrir aqui o software. Vamos lá. Eu tenho que lançar aqui rapidinho. Não vou ensinar vocês a utilizar o software, tá? É só para vocês verem que bate aproximadamente, né? Acrescentar cargas retangulares, que é o meu caso, né? Então, horizontal 1,9, vertical vai ser 1,65. Eu vou colocar carga flexível, porque eu estou adicionando uma carga constante, né? 2,60, né? Na verdade, 260, né? 260 ponto alguma coisa, não vou me preocupar agora. E vou considerar a profundidade zero. Ok. Vou adicionar em qualquer ponto aqui em planta baixa, tá? Solo, propriedade do solo, né? Então, eu vou ter 4 tipos de solo. Só vou considerar recalque imediato, tá? Elástico. O modo de elasticidade aqui da primeira camada de solo é 21.000 megapascal. Da segunda camada de solo. Essa parte de baixo aqui a gente vai aprender na próxima aula, tá? Nas próximas aulas. Só foca aqui na parte de cima. Recalque imediato do solo 2 vai ser 36, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui certinho. 36, 87. Aqui é 87. O coeficiente de poação é 0,3 que eu estou utilizando para tudo. E o 4 é 138.000, tá? Porque aqui está em quilopascal e lá está em megapascal, né? Então, criei os solos, né, as propriedades, só preciso disso. Coeficiente de poação em módulo da cidade. Camadas. Essa primeira camada tem 1 metro. Essa segunda camada tem 3 metros. Essa terceira tem 3 metros. Essa última tem 2 metros. Né? Beleza? Então, basicamente a espessura dessa camada. De 4 a 7, 3, né? De 1 a 4, 3. De 7 a 9, 2. Então, tá aí, 9 metros. As camadas estão distribuídas aí, ó. Cada solo, né? Solo 1, 2, 3 e 4. Beleza? Agora é só calcular. Colocar aqui 5 vezes. Ok.
Então, olha o nosso recalque aí, pessoal. Quanto é que está dando? 1,65. Quanto é que o nosso deu? 1,67. Está próximo ou não está? Funciona ou não funciona o nosso cálculo? Okay? Então, é óbvio. É esse modo da cidade do solo? Não. Então, na realidade, vai haver diferenças porque eu estou estimando solos diferentes, né? Porém, toda essa conta que a gente fez aqui, percebam que é válida, tá bom? Percebam que é válida. O que eu queria mostrar para vocês era basicamente essa figura aqui, ó, que eu mostrei lá no outro exemplo, vocês depois dão uma olhada. Mas eu queria mostrar para vocês essa distribuição aqui dos bulbos de tensões, né? Que a gente tem como ver lá também no maticado, mas eu não consegui por algum erro que eu ainda não identifiquei. Tá? E a gente consegue calcular também as tensões exatas, né? Só para efeito de comparação aqui para ficar gravado, né? Para vocês que ainda estão desconfiando se está certo ou não o acréscimo de tensão. Vou calcular aqui, ó, para x igual a 0 metros e para y igual a 0 metros e para um z de 1 metro de profundidade, perdão, vamos considerar aqui 0 metros também de profundidade, né? Está dando 260 kPa. Então aqui está dando 260 kPa. Tá? Se eu considero aqui a 1 metro de profundidade, 165. Tá? Então deixa eu adicionar aqui no meio da fundação, tá? Porque a gente vê a 1 metro de profundidade, tá? 165. O nosso está dando 165. A 2 metros de profundidade, 83. 2 metros de profundidade, 74 dele. Tá? Então percebam que as nossas tensões estão bem semelhantes às deles, com a diferença que eu não consegui, de forma plena, né, corrigir esse errozinho aqui devido a essa nossa simplificação. Tá? Se eu aumento aqui a quantidade de divisões, a tendência é que diminua esse erro aí. Tá? Então, aqui demora mais para recalcular, tá penando aí para recalcular. Não sei se vai mudar muita coisa também. Deixa eu deletar isso. Tá penando, viu? Ó, não mudou nada. Então não fez muita diferença, não. Justamente por conta dessa correção aqui que eu fiz, que está forçando a atenção nesse ponto, tá? Mas, bom, de qualquer forma, esse era o conteúdo que eu vou terminar aqui por hoje. Na próxima aula a gente faz pelo método simplificado, tá? Que é esse daqui. Vocês vão ver que para solos estratificados não cai muito bem, não funciona muito bem, mas eu explico rapidamente na próxima aula isso aqui. E depois a gente já parte para o metodologia de cálculo edométrica, tá? Por analogia edométrica. Então, vamos terminando a aula por aqui. Se ninguém tem mais dúvidas, até a próxima. No caso,